Buenas tardes. Me perdona porque eu vou apresentar em português, porque meu espanhol é tão bom, sim? Bom, pessoal, o nome do artigo é Driblando a Complexidade no Desenvolvimento Dirigido por Modelos, utilizando Naked Objects, Domain Driven Design e padrões de projeto. Esse artigo ele é de autoria do Samuel, que é aluno da Universidade Estadual do Ceará, no Brasil. E eu estou aqui representando ele e o grupo que nós temos lá em Fortaleza, Ceará. Bom, aqui a gente tem a agenda da apresentação, onde a gente vai ter a introdução, a gente vai mostrar como é a proposta, em seguida a gente fala dos trabalhos relacionados, fazendo uma comparação, e para concluir, conclusões e trabalhos futuros. Bom, a primeira parte do referencial teórico vai falar de MDD, que é o desenvolvimento dirigido por modelo, que vem fazer uma relação com o artigo que foi apresentado anteriormente. Então, o modelo, na verdade, ele é o artefato central do desenvolvimento aí do software. Ou seja, você tem um modelo que daí ele representa como vai ser realmente o sistema. Então, o modelo é o foco principal. E a intenção é que você consiga melhorar a qualidade, reduzir aí a complexidade, aumentar o reuso e ignorar alguns detalhes que sejam aí desnecessários. Bom, o MDD ele possui alguns problemas, como por exemplo, ele requer que você defina aí aspectos de infraestrutura. A gente está falando na questão aí de como que você vai criar seus arcabouços para que você consiga implementar aí o seu software por cima deles. O outro seria a questão da redundância, que aí devido a diferentes visões dos mesmos artefatos. Outro problema também é a questão da complexidade e inconsistência entre os diferentes artefatos que você precisa, porventura, atualizar ou modificar dependendo daí do seu contexto de negócio. A gente também tem a questão dos princípios e padrões de orientação a objeto, onde a gente tem aí o Naked Objects, DDD e padrões de projeto. Então você vai ter que aplicar tudo isso juntando ao MDD para que você consiga ter modelos aí mais legíveis, ou seja, que você consiga ter aí modelos que sejam mais fáceis de serem manipulados. O que é o Naked Object? O Naked Object nada mais é do que uma forma de você organizar a questão aí da sua arquitetura. Ou seja, se você trabalha na arquitetura de padrões de 4 camadas, que é o MVC, você acaba tendo todo o link que é feito nessas camadas de forma desordenada. Ou seja, se você precisar alterar algum desses elementos, algum requisito muda e você precisa alterar, você precisa sair aí rastreando aonde vai ser essa modificação. O Naked não. O Naked Object consegue com que você consiga ter um mapeamento direto. Isso facilita a forma de você aí ter essa mudança de requisitos, que é um fato em qualquer projeto. E o que é o DDD? O DDD nada mais é do que um conjunto de princípios e de técnicas que ele vai ajudar a padronizar aí o teu desenvolvimento de software. Ou seja, o teu objetivo é criar um domínio, um modelo de domínio que por cima dele você consiga evoluir e fazer o seu sistema como se fosse um arcabouço. E os padrões nada mais são do que conceitos envolvidos no domínio que expressam experiência de vida real e que conseguem aí possuem informações que não precisam estar explícitas na modelagem, você apenas reusa essas informações. Bom, e qual é o objetivo? Diante de todo esse referencial teórico? É propor uma ferramenta MDD que contempla os benefícios do Naked Object, os padrões de domínio e o padrão de projeto. Ou seja, a gente está tentando aí driblar, ou melhor, diminuir a questão da complexidade na construção dos modelos. Quando você usa MDD, que você começa a gerar aí seus modelos, o seu sistema, ele vai possuir várias partes que estão totalmente interligadas. Se você precisa fazer uma modificação, aí você vai ter uma bela dor de cabeça. Além disso, a gente também está querendo representar apenas o domínio da aplicação, com um modelo que seja completo o suficiente para o entendimento de toda a aplicação. Além disso, gerar código executável e fazer com que a infraestrutura não seja de preocupação do desenvolvedor. A própria ferramenta seja capaz de criar essa infraestrutura para ele. Então vamos ver como é a proposta. Eu tenho um MDD padrão de projeto que está entrando no modelo de domínio e daí você vai estar gerando templates para que você consiga fazer a geração de código.
Depois que você gerou esse código, de acordo com o padrão de arquitetura do Nuxt Object, você vai fazer o executável. Então esse é o caminho que a gente está seguindo. E como é que foi feita a concepção da ferramenta? Primeiro você cria o modelo de domínio, vai começar a representar os objetos por meio de um padrão de domínio. Esses padrões aí, alguns vão ser informados no modelo e alguns vão estar sendo informados na geração de código. Estereótipos da UML são utilizados diretamente no domínio, no modelo de domínio, e os templates de geração de código que interpretam os domínios e os padrões que aí a gente vai estar relacionando. Então aqui a gente tem um quadro que ele resume a categoria, se é padrão de domínio, se é padrão de projeto ou são outros, quais são os padrões que a gente está utilizando para cada uma dessas categorias, o artefato aplicado, o estereótipo e os padrões que estão sendo associados. Por conta do tempo eu não vou detalhar, tá? Bom, e aí como é que foi feita a criação desse modelo de domínio? Primeiro pela questão de todo o arcabouço que a gente já tem na UML na questão de classes. A gente está querendo a definição de classe, associação, estado, atributos e comportamento. Depois disso, da definição do domínio e dos padrões que vão estar se relacionando. E por fim, a criação de classes seguindo aí os princípios do DDD e do Nuxt Object. Aqui a gente tem um exemplo de um modelo no qual ele está representando a questão de um order, que seria uma ordem aí de serviço, né? A gente tem a classe principal order, que ela é do tipo aggregate, ela é um root, onde a gente tem aí uma agregação com order line, ou seja, a gente está aí mapeando uma agregação direta entre duas entidades. A gente também tem os entities, que seriam as entidades principais, que têm uma linha de vida muito bem definida, e também a gente vai ter a questão dos values objects, que são objetos que possuem valores aí, para que você consiga mapeá-los e representá-los e formar conjuntos com os entities. Então, tudo isso a gente está utilizando estereótipos da UML. Aqui a gente tem um template, acho que a figura não ficou muito boa, mas o artigo a gente tem os detalhes que mostram direitinho as linhas de código e os comentários de cada uma. Aqui é a interpretação de como aquele modelo ele vai se tornar código, ou seja, como é que todas aquelas estereótipos, aquelas relações que a gente está fazendo, ele vai virar código aqui depois. Então a gente acaba fazendo algumas anotações, do tipo main to one, main to main, e outras aí que a gente precisa poder representar as agregações, tudo que a gente estava mostrando no modelo anterior. Aqui a gente tem um código gerado para a classe order, que seria aquela representada lá. Aqui a gente tem a classe state pattern gerado. É importante salientar nesse momento que quando a gente está fazendo, a gente está modelando lá uma classe que ela consegue modificar o seu estado de acordo com o seu ciclo de vida, durante o ciclo de vida, a gente às vezes cria uma classe que é do tipo enumeration, que você vai colocar lá todos os tipos de estados que aquela tua classe, quanto objeto, ela vai poder ter em relação ao ciclo de vida dela. Aqui a gente faz de forma mais direta. Quando a gente está utilizando o state pattern, a gente acaba não criando essa classe auxiliar. Só por conta da anotação, o código gerado já te